A chave para si mesmo, 1952. Tudo e todos são governados pela mesma lei, e não devemos esperar colher riquezas dos pensamentos sobre pobreza, felicidade de pensamentos miseráveis, saúde de pensamentos de doença, ou paz de pensamentos raivosos, mais do que esperávamos colher tomates das vinhas. Semeamos nossos pensamentos em nossa mente subconsciente, e a lei do crescimento os coloca em expressão visível. Se nossos pensamentos são positivos em fé, desejo, coragem, determinação, alegria e amor, nossa condição física e ambiente expressarão essas qualidades em saúde, felicidade e prosperidade. Mas se nossos pensamentos são medo, ódio, inveja, ansiedade, tristeza ou ciúme, colheremos esses resultados em pobreza, doença e miséria. Toda vez que você pensa, inicia uma cadeia de casualidade que criará uma condição em estrita concordância com a qualidade do pensamento que a originou. Quer tenhamos sucesso ou fracasso, isso ocorre pela operação exatamente do mesmo princípio. O princípio é imutável. Seu funcionamento é exato. Usamos o mesmo princípio e a mesma substância para trazer bons ou maus resultados. É a semente que você semeia que decide a natureza do seu produto. Vamos usar outra ilustração. Imagine todo mundo como uma fábrica de miniaturas. Nossa matéria-prima é a substância ilimitada e inesgotável do ser. Alguns de nós produzem belos lares, automóveis, roupas elegantes, saúde, felicidade e tudo mais que nossos corações desejam. Outros trabalham mais, não são tão saudáveis e ganham uma mera competência. Outros ainda fabricam para si mesmos pobreza, doença e crime, mas todos nós usamos a mesma substância ou material. Nem estamos restritos à qualidade. A oferta sempre é igual à demanda, mas devemos fazer a demanda e fornecer o tipo e a qualidade da semente ou ideia. Assim, se o chamado pecador semeia sementes de fé e amor, e o chamado santo semeia medo e intolerância, não devemos culpar a Deus, porque o pecador colhe a paz e a abundância e o santo colhe a amargura. A mente divina não conhece denominação nem credo, mas trabalha para todos os homens de maneira imparcial e com justiça e amor. O universo de Deus é um universo de lei e ordem, desde a menor expressão até o circuito do sistema solar. Deus é lei. O homem não faz nem infringe a lei. Ele trabalha com ela ou contra ela, como ele escolhe e colhe os resultados agradáveis ou desagradáveis de sua própria decisão. Não há nada misterioso ou religioso sobre isso. É simplesmente a lei. Lembremos que a mente universal, a energia eterna, a substância do ser e o princípio da vida universal têm o mesmo significado. No entanto, os termos usados não importam quando entendemos que eles significam Deus como princípio divino que governa o universo. A palavra princípio vem da palavra latina, que significa começo, verdade fundamental. Medo. Qual é o pensamento que está em sua mente? O medo está passando por esse pensamento? Em caso afirmativo, basta jogar fora e ir para o próximo pensamento. Edgar Guest. Deus nos criou, mas nós mesmos nos criamos. Nós somos os arquitetos e construtores de nosso próprio destino.
Nossas vidas não contêm alegria que não tenha nascido em nossa imaginação e se cristalizou em expressão externa pelo poder de nossos próprios pensamentos. A tristeza, a doença e o fracasso brotam do medo e do pensamento negativo e são autoimpostas sempre. Tememos pobreza, doença, má sorte, acidentes e desastres. Todos nós temos nossa própria marca especial de medo. E que fundamento tem esses pensamentos de medo? Nenhum. Eles vêm da aparência falsa, hereditariedade, ambiente, consciência racial, e nenhum deles nasce do pensamento correto. Eles são a aparência do mal. Como esses pensamentos negativos devem ser superados? Não por oposição, pois a oposição ao mal implica a sua realidade, e o mal em si nunca foi e nunca pode ser real. Contamos como mal aquilo que não produz bons resultados. E a palavra pecado é anexada àqueles atos que trazem discórdia e infelicidade. O mal e o pecado não são causas, mas resultados, e não podem ser colocados entre princípios. Todos os princípios são bons. É somente quando não usamos corretamente os princípios que pecamos ou caímos. A palavra original grega para pecado é caído. Nossas dificuldades são devidas à ignorância da verdade. Nós aceitamos qualquer tipo de doutrina ou credo sem muita consideração, mas porque o mundo foi ensinado por tanto tempo a pensar que alguns devem ser ricos e outros pobres, que provações e tribulações são uma espécie de sorte predestinada, que este mundo é necessariamente um vale de lágrimas, e não há razão para continuarmos aceitando tais credos ridículos. Olhe para a natureza. Quão profundamente ela é abundante em tudo. Você pode supor que a mente que imaginou a profusão que vemos em todas as mãos, alguma vez pretendeu que você fosse limitado ou tivesse que economizar e contar centavos? Não, você não acredite nisso. Depois de parar para pensar sobre isso, você deve perceber que houve um erro em algum lugar. Nós apenas não entendemos que tudo é primeiro uma ideia. E então, vamos reformar nossas ideias. Todas as reformas devem começar na causa. A causa é a mente, e a mente faz todo o seu trabalho criativo no silêncio. Elias encontrou Deus, não no turbilhão, no terremoto, nem no fogo, mas na voz mansa e delicada. Vamos seguir o conselho de Paulo. Sejam transformados pela renovação de vossas mentes. Quando você repete afirmações, está impressionando sua mente subconsciente apenas com qualidades, como base para o novo personagem que está construindo. E esse personagem atrairá para si condições que lhe correspondem em espécie e qualidade. Você se lembra que a mente subconsciente não discute ou prova, mas vai trabalhar e gera condições que a mente consciente acredita serem verdadeiras. Se você acredita, é verdade. E se você tem medo de qualquer condição, o medo é um pensamento muito forte. Você será capaz de dizer como Jó: a coisa que eu mais temia veio sobre mim. Se um homem está endividado, ele geralmente se concentra nisso, e não apenas vincula a dívida a si próprio, mas atrai mais dívida. Assim, usamos o princípio criativo de forma construtiva ou destrutiva. Pense e concentre-se no que você quer, jamais no que você não quer. Substitua novas ideias construtivas no lugar daquelas velhas crenças desgastadas. Afasta a carga de preocupação, crítica e desesperança do seu subconsciente e deixa a luz brilhar. É uma regra que não funcionará nos dois sentidos,
E se você não tiver sido bem-sucedido, saudável e feliz no passado, apenas deixe esse passado morto, enterre seus mortos, vire o rosto para o nascer da verdade e siga em frente. Nada pode te parar. Pensamentos são causas e condições são efeitos. Mude as condições para se adequar a si próprio e então você não terá mais motivo de medo ou preocupação. Existe apenas um princípio, e esse princípio é bom. Deus é bom. Portanto, somente o bem pode ter realidade ou poder. Não importa quantas pessoas pobres você vê, ou quantas pessoas aleijadas, doentes ou infelizes existem no mundo. Isso não altera o fato de que o princípio único é bom, e quando usado de maneira inteligente, destruirá todo tipo de falta, limitação ou doença, exatamente como a luz destrói as trevas. Acenda a luz e não há trevas. Ligue o bem e todo o mal aparente desaparece. Não julgue de acordo com as aparências. Treine-se para perceber que toda forma de discórdia é apenas um erro que deve ser simplesmente corrigido da mesma maneira que corrigiríamos uma soma adicional. Quando obtemos a resposta errada para um problema matemático, apenas nos desviamos do princípio da matemática e resolvemos o problema novamente, apenas com a vida. Quando as coisas dão errada, nos desviamos do princípio da vida universal e precisamos apenas corrigir nossos pensamentos para entrar em harmonia novamente.